Isto aconteceu mesmo? A mentira cabeluda. A maravilha de tudo é que não estamos no controle. Controle, intenção. Tudo não passa de ilusão. Quem decide? A memória e a inspiração. Uma é o espinho, a outra é a rosa. Qualquer uma das duas leva a alma através do nariz proverbial. De verdade. Dr. Ihaliakala Hewlett. As pessoas que leram O Limite Zero perguntam-me sempre se a história foi real. O Dr. Hewlett realmente curou uma ala inteira de criminosos com doenças mentais? Se é positivo, por que é que não se ouve sobre isto no noticiário? Aonde está o registro público sobre isto? Também não acreditei na história da primeira vez que ouvi. Mas depois de conversar com o Dr. Hewlett ao telefone, acreditei. Mais tarde, participei de um primeiro seminário com ele, que me convenceu ainda mais de sua autenticidade. Seguimos adiante e escrevemos O Limite Zero. Fui apresentador de 3 eventos com ele, eliminando qualquer dúvida da minha mente. Eu sabia que acreditar era mais inteligente do que não acreditar. Afinal, também escrevi um livro chamado Fé. A crença tem poder e prefiro acreditar em milagres do que não acreditar. Ainda assim, como um bom autor de não-ficção, eu tinha que saber mais e assim tive a oportunidade seguinte e perguntei novamente a respeito. Ao Akua, começou ele, chamando-me pelo nome havaiano que me deu. Não fiz isto sozinho e não foi fácil. Foram todos curados? Não, respondeu ele. Nunca conseguimos fazer o Billy melhorar. Ele foi transferido para uma outra instituição. Quando eu estava a fazer pesquisas para o Limite Zero, entrei em contato com assistentes sociais que eram do hospital quando o Dr. Hewlett lá estava. Falavam abertamente do que sentiam na presença dele, mas nunca afirmaram que era um Messias. Jamais atribuíram alguma cura diretamente a ele. Ninguém disse que os presos foram curados e que a aula fechada diretamente por qualquer coisa que o Dr. Hewlett tenha feito. Isto não me surpreende. A vida está tão entremeada que quando respiro, isto afeta a sua respiração. Mas você nunca irá olhar-me conscientemente e dizer: Olá, obrigada por respirar. O facto de que a mídia nunca tenha relatado sobre o hospital tampouco me surpreende. Anos atrás, a ABC News veio até à minha casa e entrevistou-me durante 1 hora. Falámos sobre muitas coisas, incluindo os meus livros e pessoas que tinham sido transformadas. No entanto, não escolheram as notícias positivas para vincular. Em vez disso, editaram, cortando as coisas boas e transmitindo alguns segundos, mostrando-me, em busca de uma resposta, quando me cercaram com uma pergunta. A mídia não é feita para lhe dar boas notícias positivas. Precisam é que você seja mantido temeroso para comprar os produtos que anunciam. Por isto é que vinculam notícias horríveis, trágicas e infelizes. Quando não acontece nada de ruim localmente, as emissoras buscam histórias infelizes de outras áreas ou até em outros países. E quando a mídia não consegue encontrar notícias que sejam ruins o suficiente, geralmente repassam histórias dos seus arquivos. Na verdade, enquanto eu estava a escrever isto, amigos entraram em contacto comigo para me parabenizar pela minha participação ontem à noite no noticiário da ABC News. Uma matéria foi passada pela primeira vez, há 3 anos. Mas você raramente vê.
se é que vê, relatos de histórias positivas. Afinal, qual poderia ser a notícia de um noticiário de horário sobre a cura de presos de um hospital psiquiátrico? Pacientes loucos curados sem explicação. Vamos comemorar. Se a mídia quisesse relatar o facto de o Dr. Hulain ser um curador, talvez tivesse mostrado uma notícia a dizer: um excêntrico não faz nada e pacientes são curados. Resumindo, a mídia não foi elaborada para escrever sobre acontecimentos positivos ou ocorrências milagrosas. São mais inclinados a pregar o ângulo negativo do caso positivo. Eu teria mais sorte com a mídia se tivesse contado sobre o meu violão burguês, que parece ter um rosto de madeira na parte de trás. Há quem ache que o rosto parece o de um índio. Penso que é bem mais controverso e revelador. A mídia poderia então dizer: Buda foi descoberto num violão, ou até Jesus foi visto num violão, ou talvez o escritor de O Segredo vê o Salvador no violão. Claro que uma história milagrosa passada com realidade tem que ser pelo menos parte de uma verdade, para ter alguma utilidade real. Histórias de ficção, ou pior, histórias que são mostradas como verdadeiras e que acabam a ser ficção, podem ser danosas. Não é a mesma coisa que usar uma história metafórica? Muitos hipnotizadores contam estes tipos de histórias para abordar questões no seu subconsciente. Isto é diferente. Isto não é mentir, é apenas pura ficção. Eu lembro-me de ler um livro de um conhecido escritor de autoajuda que escreveu que Harry Houdini, o famoso mágico, não precisava de truques mágicos nos últimos anos. Ele disse que o Houdini fazia magia verdadeira. Fiquei horrorizado. O Houdini, na verdade, passou os seus últimos anos a provar que a magia verdadeira não existe. Como membro honorário da Sociedade Americana de Mágicos, o mesmo grupo que Houdini fundou, sei que Houdini era contra enganar as pessoas e mantinha os pés firmes no chão. Por que este autor mentiu no seu livro? Não sei, mas fiquei tão aborrecido com uma mentira inocente, ignorante ou intencional, que deitei fora o livro no lixo. Levei um tempo para perdoá-lo. Um amigo racionalizou a mentira, dizendo: ele provavelmente contou a história para fazer acreditar que a magia é verdadeira. O negócio é que o equívoco berrante me levou a concluir que eu não podia confiar em mais nada que este autor dizia. Ele tornou-se uma fonte não confiável. Eu não queria que a história do Dr. Hulain se tornasse uma história como a de Houdini. Portanto, continuei a pesquisar ainda mais. Continuei a ouvir histórias bem semelhantes, tais como esta. Prezado Dr. Vital, eu li o seu livro, Limite Zero, em dezembro de 2008. Trabalho como orientadora da vida e instrutora para mães, na prisão feminina de Baton Rouge. Semanalmente, dou aulas para 3 turmas com 20 mulheres em cada uma. Comecei a fazer o Ho'oponopono imediatamente após começar o livro. Pude ver os resultados instantâneos com as mulheres do grupo. Compartilhei a informação com elas e comprei 5 livros para que elas pudessem ler. Elas compartilharam muitas histórias de sucesso comigo sobre a mudança das pessoas responsáveis por elas. Na semana passada, houve um tipo de tumulto que ocorreu na prisão. Dava para ouvir a comoção do lado de fora da minha sala de aula. O diretor do presídio entrou na sala com uma expressão perplexa no rosto. Ele não podia acreditar na calma e silêncio da sala, com todo o estardalhaço que se desenvolvia lá fora. Ele disse: "Não sei o que está a fazer,
apenas continuo a fazer. Em diversas ocasiões, ele já me disse que todas as mulheres estão a portar-se melhor e até estão a receber privilégios que jamais tinham tido. Também tenho mudanças positivas com as minhas filhas adolescentes e com o meu marido. Muito obrigada por trazer esta informação à luz. Como os humanos, todos temos desafios. Todos temos coisas que precisamos de purificar. O Dr. Hélène veio visitar-me quando estávamos a trabalhar juntos em Limite Zero. Seguimos de carro por inúmeras estradas do interior, à procura de pousadas que eu tinha reservado para ele, por telefone. Quando foi ficando aparente que estávamos perdidos, eu ouvi-o suspirar. Parecia estar a ficar frustrado. Ele disse: eu devia ter ligado para pedir orientação dos caminhos. Estas foram as suas palavras, mas o que ele realmente queria dizer era que eu deveria ter ligado. O seu tédio comigo refletia um homem nada de acordo com tudo o que há. Em outra ocasião, vi uma fotografia dele de mãos dadas com uma moça enquanto caminhava pela praia. Parecia romântico, embora o Dr. Hélène seja 50 anos mais velho do que ela. Isto não é problema, já que podem estar apaixonados, mas certamente é um sinal de que ele é humano. Mas até Jesus era humano. Como um homem comum que vivia e respirava, ele parecia fazer milagres. Segundo o autor Zé Alot, Jesus nunca foi acusado de malandragem nas suas demonstrações. Ele não estava a fazer mágica, mas sim milagres. Foi acusado de muitas coisas, mas nunca de ser mágico. Era um homem que aparentemente realizava milagres com a ajuda do divino. Será que era isto que o humano Dr. Hélène estava a fazer? Afinal, Albert Einstein disse: é bem possível que possamos fazer coisas maiores do que as que Jesus fez, pois o que está escrito na Bíblia sobre ele está poeticamente embelezado. Mas não quero mudar a pergunta. O Dr. Hélène realmente ajudou a curar 99% dos presos do hospital psiquiátrico de criminosos insanos? Acredito que sim. Mas como podemos ter a certeza? Veja da seguinte forma: se eu secretamente rezar pelo seu bem-estar e um dia a sua doença desaparecer, você irá dar-me algum crédito? Provavelmente não. Como poderia se não sabia que eu estava a rezar por si? Matthew Dixon foi inspirado a escrever um livro chamado Attracting for Others. A premissa é que, quando alguém lhe diz que quer ser, fazer ou ter algo, você secretamente purifica a pessoa para que ela o tenha. Você purifica o que surgir em si para que a pessoa possa ter o seu desejo. Em outras palavras, você torna-se um ninja do bem. Isto pode ser tão simples quanto dizer as 4 frases. Usar algum dos segredos avançados que você já aprendeu aqui. Ou qualquer outra coisa que você possa ser inspirado a compartilhar com alguém. Agora pare e pense. Se alguém silenciosamente purifica algo que você deseja e você o obtém, será que você vai dar à pessoa algum crédito por isso? Claro que não. Como poderia? Você não tinha ideia de que estava a fazer isso por si. Ela fez de forma secreta e benevolente. O mesmo pode ser verdade para a história do Dr. Hélène e o hospital. Ao purificar a si mesmo, ele mandou um campo atrativo que afetou todas as outras pessoas. Elas melhoraram, mas não lhe podem dar a ele qualquer crédito, já que não tinha ideia de que ele estava a fazer por elas. A mídia atual não tem meio de relatar uma história como esta. Eles querem causas e efeitos visíveis. Se o Dr. Hélène
ministrasse pílulas cavalares e fizesse com que as pessoas melhorassem, talvez lhe dedicassem algum tempo no noticiário. Resumindo, se não houver nenhum outro motivo, acredite na história do limite zero pelo facto de lhe dar poder para criar os seus próprios milagres. E se isto ainda for incompleto para si, purifique.